Amém, queridos? Graça e paz. Vou gravar um pequeno vídeo aqui, bem rápido, só para que nós possamos meditar na nossa missão, no nosso chamado. Eu tenho percebido que muitos irmãos estão muito preocupados, ansiosos com as coisas que estão por vir. O que vai acontecer comigo, nessa última pandemia que aconteceu, muitos preocupados, ansiosos. Meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Será que eu vou morrer? Olha só, queridos, nós temos uma missão, nós temos um propósito. Se nós formos fiéis despenseiros desse propósito, nada vai acontecer conosco enquanto não cumprirmos a nossa missão. Eu não estou aqui para julgar ninguém acerca dos irmãos que morreram com Covid. Foram muitos irmãos que morreram com Covid, não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu estou olhando na perspectiva da palavra. Se nós estivermos focados na nossa missão, nada vai acontecer conosco enquanto não cumprirmos a missão. Claro que tem a questão de não tentarmos ao Senhor teu Deus. Por exemplo, Jesus, quando foi tentado no deserto, Satanás, ele levou a ele até um alto lugar elevado do templo e pediu para ele se jogar daquele pináculo do templo. E Satanás falou que o Senhor dará ordens aos seus anjos para te protegerem, para que nenhum mal te aconteça. O que Jesus falou? Jesus foi tentado a fazer isso ali. Tá, queridos? Quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado, porque ele foi tentado mesmo. Ele sentiu vontade de fazer. Tentação é isso. Se Jesus não tivesse sentido vontade nenhuma de fazer, então não era tentação. Mas se a Bíblia diz que Jesus foi tentado, porque de fato ele ficou inclinado a fazer aquilo. Mas ele venceu. Ele venceu porque ele rebateu Satanás, venceu Satanás dizendo está escrito, porque, olha só, queridos, Satanás ele faz isso até hoje. Ele usa textos da palavra para que possamos achar, faz sentido. E aí, por fazer sentido, por estar na palavra, a gente acaba caindo na tentação. Olha só. Então temos que tomar muito cuidado. Nem tudo que está sendo falado da palavra, dentro do contexto, é a verdade. Vocês estão conseguindo compreender? De fato, Satanás ele citou um texto de Salmo 91. Não vai acontecer nada contigo, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem. Mas ele citou isso fora de um contexto. Amém? Então, se nós tentarmos a Deus, por exemplo, na área de alimentação, nós temos um propósito, queridos. Mas se nós começarmos a comer de qualquer maneira, acabar com o nosso corpo se alimentando de qualquer maneira, esse propósito vai ser interrompido. E, conectando com Esther capítulo 4, Deus vai levantar outra pessoa de outra parte para cumprir esse plano e propósito que nós vacilamos. Amém? Então nós temos que fazer a nossa parte. Não tentar ao Senhor teu Deus. Por isso que o Espírito, que é o Espírito de Jesus Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Ele é o Espírito de moderação, ele nos equilibra. Ele nos dá sabedoria para que possamos cumprir a nossa missão. Amém? Então, voltando ao que eu falei no início, eu não estou aqui para julgar nenhum irmão que morreu de Covid, claro que não. Entre ele e Deus, eles só vão saber na questão do juiz eterno. É lá que Deus vai revelar os segredos do coração de todo ser humano. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu estou olhando aqui na perspectiva da palavra. Foi fiel? Deus vai fazer com que a sua missão, o seu propósito se cumpra na vida desse fiel. Porque requer dos despenseiros é que sejam encontrados fiéis. Então, meus irmãos, se nós formos fiéis, nós não vamos morrer enquanto não cumprirmos a nossa missão. Amém? Dito isto, eu vou ler um texto com os irmãos aqui em Atos capítulo 28. O apóstolo Paulo tinha sofrido um naufrágio. Ele havia percebido no seu espírito que a viagem seria uma viagem difícil. Ele comunicou isso para o capitão. O capitão fez pouco caso de Paulo. Então, por não ouvir a percepção que o apóstolo Paulo teve, todos passaram por aquela situação de naufrágio, mas Deus falou para Paulo que nenhuma alma se perderia naquele naufrágio. Então, depois desse naufrágio, eles entraram numa ilha chamada Malta, e ali
Paulo foi picado por uma serpente. Olha só o que está escrito aqui. Atos 28, versos 3 a 6. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, porque estava muito frio, eles tinham saído do mar, né? Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhes permite viver. Olha os julgamentos, né, de fora. Vamos dizer assim, os amigos de Jó. Mas Paulo, sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal nenhum. Olha só que detalhe interessante. Não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Mas o foco aqui, queridos, é o seguinte: o apóstolo Paulo estava em missão. Ele foi fiel. Naquele naufrágio ele não morreu. E quando ele entrou naquela ilha de Malta, uma víbora mordeu Paulo e o natural era que ele morresse, porque era venenosa. E ele também não morreu. Por quê? Porque ele estava focado na sua missão. Ele estava sendo fiel despenseiro. Então, queridos, ainda pode acontecer, vai acontecer, está escrito, né? Fomes, pestes, outras pestes virão, porque as dores de parto vão se intensificando. Então, mais terremotos virão, mais fomes virá, mais pestes, mais guerras e rumores de guerras. Só vai se intensificando como dores de parto, queridos. Esse mundo não tem jeito, só vai piorar até a volta de Jesus. Mas se nós formos fiéis despenseiros, nada vai nos causar dano, queridos. Porque nós temos uma missão. Claro, se acontecer, por exemplo, como aconteceu com João Batista, a missão de João Batista era preparar o caminho para Jesus. Jesus chegou, ele saiu de cena. E tempos mais tarde, pouco tempo mais tarde, ele foi decapitado na prisão. Deus não livrou João Batista de ser decapitado, porque ele cumpriu a sua missão. Amém, queridos? Então tem a questão de sermos fiéis despenseiros, não tentar a Deus e vivermos em paz, queridos. Pode vir uma outra pandemia muito pior, vamos viver em paz no nosso chamado. Claro, em paz, desde que estejamos fazendo conforme Deus está determinando. E esse texto de Paulo aqui, não tem como não lembrar de Jesus comissionando os seus discípulos e também a igreja, né? Em Marcos, capítulo 16. Vocês conhecem esse texto? Vamos ler aqui. Marcos 16. E disse-lhe, verso 15, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, olha aí. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, não fará mal algum. Porque Deus está conosco, nos guardando, porque nós temos uma missão. Olha que interessante esse texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 11, o apóstolo Paulo falando acerca das perseguições que ele teve. Interessante que essa segunda carta de Timóteo provavelmente foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, porque no capítulo 4 ele já estava falando para Timóteo que ele estava sendo oferecido como oferta de libação, e o tempo da sua partida estava próxima. Eu creio que seja, se não a última, uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Já estava preso, já sentenciado para ser morto por Nero. Mas ele falando acerca da vida dele, ele falou aqui no verso 11 de 2 Timóteo 3. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Aí ele vai e desabafa, né? Que variadas perseguições tenho suportado. De fato, o apóstolo Paulo passou por muitas perseguições, queridos. Agora ele fala aqui, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Por que Deus livrou ele de todas? Menos da última, claro. Porque ele ainda não havia cumprido a sua missão. Então, queridos, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus.
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Propósito, sendo fiéis ao nosso propósito, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, nenhum mal vai nos acontecer. Por isso que temos que andar em paz. Desde que, eu vou falar de novo, desde que nós não tentemos a Deus. Porque Ele nos livra se formos fiéis. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele nos livra. Mas aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai nos livrar se nós tentarmos a Ele. E um dos exemplos é a parte da alimentação. Fala, Deus, comigo. Como me alimento mal, queridos. Tem épocas da minha vida que eu melhoro a alimentação, depois eu volto tudo de novo. E Deus sempre está falando comigo, Wagner, cuidado com a alimentação. Você está destruindo o seu corpo. Eu não vou ficar o tempo todo te livrando. Vai chegar uma hora que eu vou chamar outra pessoa no teu lugar para cumprir a sua missão. Apenas um dos exemplos que pode acontecer conosco no decorrer da nossa jornada. Estou lembrando aqui de um texto, apóstolo Paulo falando, eu só esqueci o nome da pessoa. Ele fala, atenta para o ministério que Deus te confiou. Atenta, fica atento, ou seja, não negligencie o chamado de Deus para a sua vida. Para Esther, o Mardoqueu, falando para Esther, Esther, será que não foi para uma hora como essas que você foi levantada a rainha? Mas saiba de uma coisa, Esther, se você não for fiel, Deus de outra parte vai levantar uma outra pessoa para poder livrar o povo judeu. Ou seja, os planos e propósitos de Deus são irrevogáveis. E Ele conta conosco. Mas se nós não formos fiéis, Ele vai levantar outra pessoa no nosso lugar para cumprir os seus planos e propósitos que são irrevogáveis. Amém, queridos? Então, um pequeno vídeo para que nós possamos descansar o nosso coração no Senhor, não termos medo de sofrer morte prematura, não termos medo de ser atingido. Podemos até mesmo ser atingido, como o apóstolo Paulo foi atingido por uma cobra, mas não morreu. Então, se nós temos uma missão, a gente pode ser até afetado por alguma doença, alguma coisa assim do tipo, mas nós não vamos morrer. Ele vai nos curar, porque nós temos uma missão. Enquanto não cumprimos essa missão, Deus não vai permitir que nós morramos. Então, nós não temos que temer mal algum, porque Ele está conosco. Amém, queridos? Davi foi intensamente perseguido. Deus o livrou de todas as armadilhas contra ele. Amém, queridos? Então, por quê? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Obrigado, Jesus. Que texto maravilhoso. Acho que é Atos 13. Eu não vou abrir agora, não. Depois o irmão procura. Atos 13. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha o detalhe. Que fará toda a minha vontade. Mesmo errando no meio do caminho, ele se arrependeu e ele cumpriu a sua missão. Ele foi fiel. Foi que Deus falou para Salomão: Salomão, você precisa ser fiel como seu pai Davi foi fiel. Só que Salomão não foi fiel. Mas Davi foi. E o Senhor o livrou de todos os laços de morte. Amém, queridos? Foco na missão. Se você ainda não descobriu o seu chamado, busque a Deus que Ele vai te revelar. É claro que Ele não vai te revelar tudo de uma vez. Ele vai te revelar de forma progressiva, aos poucos. Mas nós precisamos focar na nossa missão. Nós não combatemos como quem bate, dá murros ao ar. Não, nós não damos murros ao ar. Nós temos uma meta. Amém, queridos? Nós temos uma meta. Então, se nós formos fiéis despenseiros, nós vamos ser livres de todo mal até cumprirmos a missão. Satanás, ele não pode impedir os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Então, que possamos ser fiéis, equilibrados, sem tentar a Deus, para que nós possamos cumprir a nossa missão e alcançarmos a coroa da vida, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então que possamos nos disciplinar. Todo atleta em tudo se domina para poder
tem um treinamento rigoroso para poder alcançar uma coroa que vai perecer. Então nós temos que fazer o mesmo, sermos disciplinados, lutarmos contra tudo e contra todos, se é que a gente pode dizer assim, que estão querendo impedir o nosso chamado. E disciplinado, sábio, nós possamos lutar para que alcancemos uma coroa que durará para sempre. É com esforço que nós adentraremos o reino. Foi isso que Jesus falou. O reino de Deus, o reino milenar que virá, ele é tomado por esforço. Só os que se esforçam é que vão se apoderar deles. É isso. Muitos são chamados para reinar com Cristo no milênio, mas poucos são os qualificados, os escolhidos. É como um processo seletivo de uma grande empresa. Ele seleciona, eu chamei 500 pessoas para ocupar o cargo. Só que naquele processo seletivo, por exemplo, só 20 conseguiram passar pelos requisitos. Então só esses 20 serão aptos para reinar nessa empresa. Então é isso. Jesus chamou muitos, mas poucos serão selecionados. Poucos serão escolhidos. Então não entra no reino milenar. Não vai ser rei e sacerdote no milênio. Qualquer um. Tem que se qualificar. Amém, queridos? Então, foco na missão, com fidelidade, sem tentar a Deus, com espírito de sabedoria, e aí sim nós completaremos a nossa carreira. Amém, queridos? Portanto, que não possamos andar ansiosos por coisa alguma, porque se estivermos andando com Deus, Ele vai fazer com que nós cumpramos a nossa missão. Nós não vamos morrer enquanto não cumprirmos a nossa missão. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.